Bom, boa noite a todos. Então, nós estamos continuando as nossas aulas, já falamos bastante sobre amostragem de solo. A amostragem de solo georreferenciada, com análise temporal, permitindo que a gente possa, ver o grau de acerto das nossas intervenções. Depois, a gente analisou a segunda ferramenta mais utilizada na agricultura de precisão, que são os mapas de colheita. Estudamos um pouco sobre o trabalho do Blackmore, a tese dele, que deu os princípios de como que a gente pode utilizar o mapa de colheita, a variabilidade temporal, a definição de áreas estáveis de alta produtividade, áreas estáveis de baixa produtividade, áreas que são inconsistentes ao longo do tempo, e também a gente viu os trabalhos do professor Molin e seus doutorandos, né, sobre correção dos mapas de colheita, sobre algumas imprecisões que às vezes o mapa de colheita tem, mas que tudo isso ao longo das décadas aí foram sendo aprimorados e hoje a gente tem assim uma eficiência muito boa na geração de um mapa de colheita. Tanto a amostragem de solo quanto o mapa de colheita, eles podem ser e devem ser acompanhados, né, de imagens de satélite. Então, se você tem imagens de satélite, de drone da sua lavoura, tudo isso vai qualificar. Mas eu queria contar um pouco da história do Projeto Aquários, né, mostrar para vocês um pouco dessa história aí. E eu separei aqui algumas imagens e depois a gente é, pode, pode aprofundar um pouco isso. Mas aqui eu quero mostrar para vocês, um segundinho só, deixa eu compartilhar minha tela. Vamos ver se está tudo certo. Tá. Então, a primeira coisa que eu quero saber é se está compartilhada essa tela. Tá, né? Sim, professor. Tá. Isso, Então, esse tá. aqui é um dos primeiros mapas de colheita que nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos como parceira a Massa Infection, né, que nos forneceu a colhedora equipada, com técnico e etc. Então, assim, foi muito importante a parceria com essa empresa, né, desculpa, que ela detinha assim, a tecnologia na Europa, né, como a gente viu na Inglaterra, né, e vários estudos na Universidade de Scituate. E então nós aqui é uma colheita de fevereiro de 2002. Então esse milho foi plantado em 2001 e em fevereiro estava sendo colhido. E a produção na média dele, produtividade média, foi 129 sacos por hectare. Bom, nós olhando agora 20 anos depois, né, João? Foi uma produtividade média para nós hoje, né? Quase uma produtividade safrinha. Só que a gente tem que lembrar que é 20 anos atrás, né? Então, não era, nessa época aí, 129 sacos era uma produtividade considerada boa. Mas nós tínhamos áreas que estavam produzindo 60, e 60 era 50% da média. E, por outro lado, nós tínhamos áreas que já estavam produzindo 208 sacos. Ora, 200 sacos por hectare é 12 toneladas de milho. Isso aí, hoje em dia, já seria um espetáculo, né? Agora, nessa época aí, 20 anos atrás, era um número assim que a gente, não é possível. Primeiro, não é possível que eu estou produzindo 60 sacos e não é possível que eu estou produzindo 208.
Então, assim, no início a gente tinha muita dúvida se isso não era erro, etc. Mas depois se chegou à conclusão que sim, que essa amplitude existia, né? E eu vou mostrar para vocês aqui a primeira, a primeira foto da colhedora aí, né? E aonde a gente enxergava no monitor a produtividade e também tinha a oportunidade de salvar isso num cartão. Então, não havia transferência de dados direta, né? A gente tinha que salvar num cartão e depois levar esse cartão para um computador, onde a gente, através de uma leitora de cartão, descarregava os dados. Então, era um processo que muitas vezes o agricultor também deixava de lado, né? Mas, para nós, assim, os primeiros mapas foram surpreendentes nesse sentido. Então, aqui é o tipo de histograma ó, dessa lavoura. E lembra que eu falei para vocês, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Queria fazer um negócio que eu não sei se eu vou conseguir. Vamos ver. Tá, acho que agora eu vou conseguir o que eu quero fazer. Eu queria inserir uma linha. Isso, uma linha. Então, aqui eu vou conseguir mostrar para vocês. Olha, uma distribuição normal, se vocês lembram, uma distribuição normal é algo que faz um negócio assim, assim, assim. Aí ele atinge um platô e depois atinge o platô e depois ele tem uma queda. Eu vou fazer aqui, ele tem uma calma. Bom, nessa distribuição, opa, pega, aqui, ó. Nessa distribuição normal, geralmente 25% fica nos mais baixos, 25% no mais alto e a média aqui fica com 50%. Isso é uma distribuição normal de notas de uma universidade americana ou brasileira. Nós temos 25% dos alunos que vão mal, 25% dos alunos que vão maravilhosamente bem e 50% que vai levando, vai na média. Foi feito muito estudo sobre isso, né? Mais ou menos essa distribuição. Só que essa distribuição não é uma coisa boa numa lavoura. Então, agora eu vou ver se eu apago essa minha imagem e eu vou mostrar para vocês o que seria uma distribuição boa numa lavoura. Uma distribuição boa numa lavoura seria o seguinte: seria, vamos pegar aqui alta produtividade. Epa, o professor se atrapalhou aqui com os riscados dele. Vamos de novo. Tá. Aqui uma produtividade alta. Aqui que eu estou, certo. Ela está teimando comigo. Mas o que eu queria mostrar era uma distribuição cênica ou cônica. Quer dizer que a gente vai ter uma grande concentração e essa concentração numa produtividade alta. Então, quando surgiu esses mapas, a nossa dúvida era assim, por que que tem lugares que eu estou produzindo 10 toneladas e tem lugares que eu estou produzindo 4? Isso é inaceitável. Eu gostaria que a minha média fosse nesse sentido e eu diminuísse as áreas de baixa produtividade ao mesmo tempo que eu desloco todos esses histogramas para a direita. Esse era o objetivo, né? Então, isso aí foi tanto na soja quanto no milho, só que eu disse para vocês que o milho era melhor, né? Bom, na verdade, esse tipo de coisa, a Universidade de Nebraska, é um trabalho bem interessante, eu queria mostrar para vocês. Eles fizeram a produtividade ao longo da linha de semeadura. Então, é um trabalho quase que planta a planta, sabe?
E aí eles notaram que tinha muita variabilidade, né? Isso aqui é planta a planta, numa linha de semeadura lá em Nebraska. E o que chamou atenção é que eles tinham uma planta lá que estava dando 28 toneladas, a média estava dando 11, mas tinha plantas que estavam produzindo 3. Então, eu diria assim, isso sempre intrigou a agricultura de precisão, porque a agricultura tradicional ela trata pela média, né? E a agricultura de precisão, ela quer entender essas variabilidades, né? E se nós pudermos saber o efeito causa, e então a variabilidade, às vezes, ela tem diferentes origens. Isso aqui é uma distribuição de potássio a lanço com um equipamento mal regulado. E aí ele deixou lagarto, né? Quer dizer, o cara, quando fez isso aqui, por exemplo, regulou para 30 metros, ou 35 metros, e estava caindo 30 metros o fertilizante dele. E aí acusou a deficiência de potássio. É uma situação terrível, né? Eu estou rindo, mas é uma situação. Assim, isso no início podia acontecer porque a gente não tinha precisão, assim, do DGPS, que hoje a gente erra 5 centímetros. Aqui nós estávamos errando 3 metros, 5 metros. Então, aí aparecia o erro, né? E isso aqui assustou muita gente. Ah, a agricultura de precisão vai tornar as lavouras mais desuniformes, né? Não era bem assim. E sempre existiu variabilidade. Aqui, por exemplo, o Dirceu Gassi nos mostra uma falha de adubo numa linha. Então, né, a imagem do Dirceu, ó, entupiu lá e o cara não notou. Hoje nós temos sensores para tudo isso, né? Isso aqui não acontece mais. Antes passava desapercebido. E claro, né, distribuição de fertilizantes também mudou muito, né? Antes nós tínhamos uma distribuição como esse tipo de coisa aqui. Isso aqui é terrível, olha só. 2 sementes de milho, 2 sementes com adubo, uma semente, semente com adubo. Que quantidade de adubo grande, pode ser inclusive salino, falta de adubo, né? Quando a gente gostaria de ter uma situação como essa. Então, tudo isso avançou muito, né? Lembrando que antes nós conseguimos melhorar a precisão da semente e do fertilizante foi bem mais tarde. Foi quando a gente conseguiu colocar o fertilizante pneumático na linha também. Então, de fato, sempre nós temos essa preocupação, né, com a questão da distribuição. Então, esse é um trabalho feito lá na Alemanha. Eu queria mostrar para vocês, aqui passou essa máquina distribuindo fertilizante, e depois eles colocaram uma lona aqui, né, para poder saber qual era a variabilidade que existia, né? E a gente vê que tem uma variabilidade bem grande, né? Eles planejaram 2 taxas aqui, né? Uma de 300 quilos por hectare, outra de 360. E aqui estão nas taxas, em vermelho e em azul, e a gente vê que ainda tinha muita variabilidade. Então, uma das coisas que a gente busca em qualquer etapa da agricultura de precisão é fazer a intervenção correta, né? E para isso a gente tem que evoluir muita coisa. Então, no início, com o GPS, a gente errava aí 2, 6 metros, né? Até 10 metros, mas 2 a 6. Com o GPS, o nosso erro ficou na escala de centímetro até 1 metro. E com RTK, ou estação, né, de correção, nós ficamos submétrica, né? O nosso erro, ele é na escala de centímetros. Então, o professor Molim preparou isso daqui, né? O erro que a gente tinha no início lá, depois o erro com o VGPS,
e o erro que a gente pode ter com o RPK. Então, na verdade, assim, são muitas coisas que evoluem ao mesmo tempo. O conceito, assim, né, de conduzir uma lavoura com base nas tecnologias modernas é que todas as etapas a gente faria usando essas ferramentas, né? Então, a amostragem de solo, a referenciada, a aplicação dos insumos, semeadura, taxa variável, acompanhamento da lavoura, georreferenciado, imagens, mapa de rendimento. E aqui, né, nessa época não tinha ainda os NDVI, mas o conceito seria mais ou menos este, né? O que a gente, todas as etapas seriam baseadas na agricultura de precisão. Eu mostro aqui alguns equipamentos aí para vocês da feira americana, Farm Progress Show. Então, lá sempre tem muitos equipamentos, né? Esse aqui é um multi-aplicador, né? Pode aplicar fósforo, pode aplicar potássio, pode aplicar nitrogênio, né? E para mostrar para vocês, assim, que muitas vezes, quando isso surgiu no Brasil, a gente recebia muita crítica, né? A aplicação a lanço, está tudo errado e tal, vai perder tudo. E, na verdade, outros países já faziam a mesma coisa, né? Então, tinha um pouco de preconceito. Esse equipamento aqui eu queria mostrar para vocês que ele é bem diferente, né? Isso aqui é para aplicar, Carlos Alberto e João, nitrogênio do lado da planta de milho. Então, vocês estão vendo aqui, ó, essa disco, o nitrogênio vai no solo. Nos E Estados Unidos usa muito, né? Essa isso, aplicação de nitrogênio. exatamente. Eles não brincam, né? Eles usam 200 quilos dele, né? Eles dão uma paulada. Mas aqui né? Então, e isso aqui sobe, né? Isso aqui tem condições de você fazer com milho com 4 a 6 folhas até o milho florescendo, florescimento, voando. Então, é um equipamento que a gente não tem no Brasil, né? E realmente ele aumenta muito a eficiência, né? Aqui mais um equipamento. Estou mostrando um pouco do que tinha no mercado também brasileiro, né? Vários equipamentos aí, todos para agricultura de precisão. Então, nós tivemos, assim, um período muito rico e a primeira coisa que o pessoal investiu muito foi em distribuidor, né? De fertilizantes sólidos. Aí, o calcário sempre foi uma preocupação muito grande, essa questão de aplicar ele, né? Especialmente quando ele é pó, bem próximo da superfície do solo e com pouca ação do vento, especialmente aí em Goiás, onde venta bastante. Então, Exato. aqui era um sistema de proteção, né, para distribuir o corretivo fino, pó, e não ter ação do vento. Então, isso era importante, né? Ah, a linha Hércules da Stara, né, que foi um sucesso, eu diria para vocês, assim, que a taxa variável deve muito a esse equipamento aqui, né? Equipamento. E aqui um pouco do projeto, desculpe que depois eu vou voltar para os mapas de colheita, mas esse aqui é o sensor que veio da Alemanha. Esse aqui é o N-Sensor da Yara, e esse N-Sensor, ele faria uma leitura aqui, ó, dessas plantas dos dois lados, tá? E aí ele vai identificar pela tonalidade de verde a necessidade de aplicar nitrogênio. Hoje isso é feito via satélite, mas né, nessa época aqui, na Alemanha, se usou muito esse N-sensor para trigo. Você imagina aí o pessoal no trigo, é um trigo que eles usavam até redutor de crescimento, mas um trigo de porte baixo,
se usava doses elevadas de nitrogênio e esse sensor aqui, então, ele tinha capacidade de fazer isso. Então, a Stara e a Yara fizeram uma parceria e nós trabalhamos muitos anos em cima disso aqui, né? Então, a ideia aqui não era para nitrogênio, não era usar o solo como critério para fertilização, mas usar a planta. Então, de acordo com o estado nutricional da planta, se fazia o ajuste em tempo real da fertilização. Então, aqui é um conceito bem interessante, né? Fazer a leitura e aplicar. Esse conceito, hoje nós temos os pulverizadores da John Deere, né? Na linha See and Spray. Quer dizer que, ao mesmo tempo, ele identifica o inso e aplica, pulveriza. O Edit também é muito parecido com isso. E aqui algumas calibrações, sempre é importante calibrar para ver como é que está essa distribuição. E aqui eu mostro para você já os resultados assim positivos que o pessoal nos batia muito, né, na questão do fósforo a lanço, era pepino. Mas aqui nós fizemos um trabalho que eu acho que assim foi muito legal, foi a amostragem de solo a cada 10 centímetros. Então veja só, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, e esse aqui é o teor de fósforo dessa lavoura. Olha como ficou bem distribuído. Claro que na linha ainda tinha um pouquinho mais, a gente conseguia identificar a linha, né? Mas, está aqui essa linha. Mas ficou muito boa essa distribuição. Então, por quê? Porque depois tu não vai repetir essa linha aqui, exatamente aqui, né? Essa linha pode passar ao lado aqui. Aí no Goiás eles usam um ângulo, né? Às vezes dão um ângulo de 15 graus aqui. Então, o importante é que essa distribuição dessa forma, o agricultor pode semear do jeito que ele quiser a lavoura dele, no sentido que for, um ângulo que for, que vai estar sempre muito bem distribuído. Então, isso aqui foi fruto da agricultura de precisão, taxa avaliada. E nos Estados Unidos, né, eles querem chegar num negócio louco como esse aqui, né? Aqui seriam as plantas de milho, né? E você aplicando nitrogênio aí precisamente entre elas, né? Isso é assim, realmente linhas pareadas, né? Twin row e o nitrogênio no meio, né? Então, eu acho que eu queria mostrar para vocês, depois eu vou mostrar isso aqui, queria mostrar mais alguma coisa, deixa eu ver para frente, o que eu queria mostrar aqui nessa apresentação, e depois nós vamos para outra, que vai estar um pouco mais organizado. Eu queria, bom, ainda aqui é o trabalho esse do N-Sense, isso aqui vale a pena a gente ver. Então, o N-Sensor, ele fazia uma leitura do índice de vegetação, o IV, gerava um mapa de vigor. Esse mapa de vigor era uma mistura de biomassa, teor de clorofila e teor de nitrogênio. Então, isso aí foi um algoritmo, né, que a Yara desenvolveu na Alemanha e depois ele tinha que ser validado para outras culturas, né? No nosso caso aqui era e milho, sorgo, né? Outros, algodão e cana-de-açúcar. Bom, ele podia fazer o que quisesse. Ele fazia uma leitura aqui, como vocês estão vendo, de 3 metros e 3 metros, e depois ele faz uma média disso aqui, e aí você aplicava o nitrogênio nessa faixa. Então, foi feito um trabalho, vários trabalhos aqui no propriedade do seu Pacheco, ele acabou adquirindo esse equipamento. Aqui, bom, aqui era o efeito da Ervilhac e do Pouzil,
o efeito da evilhata, né? Aumentou aqui em 20 sacos de milho, e olha o padrão de espiga, comparando, com o pouso. Então, aqui é um mapa do N-Sensor, do vigor. E aqui está um pouco claro, mas vocês conseguem ver o mapa de produtividade de milho. Então, aqui, por exemplo, ele... Professor, Pois não. eu acho que não está compartilhando aí o Oh, slide. meu Deus do céu, cara, não me conta um negócio desse. Eu choro. Me diga que não está compartilhando agora. Aí, agora sim. Obrigado, João. Então, é o seguinte, aqui o N-Sensor em V8, pensa lá, logo no início, ele disse que aqui estava fraco. E aí eu digo, não, aí não está fraco, não. Aí vou lá fazer um mapa de colheita, produzir pouco. Aqui ele estava dizendo, ó, aqui está muito bom, o vigor está alto. Aí vou lá colher, deu certo. Então, assim, de certa forma, o índice de vigor, ele consegue antecipar ou ter uma concordância boa com o mapa de colheita. Quanto mais avançado o estágio, melhor a correlação. Mas aí, em V8, V10, a gente já conseguia 70%, 80% de correlação. Daí a pergunta é o seguinte, né? O que que eu faço nessa área que está de alto vigor? Eu diminuo ou eu aumento o nitrogênio? E o que que eu faço nessa área de baixo vigor? Eu aumento o nitrogênio ou eu diminuo? Então, esse aí que eu falei para vocês, que são duas teorias aí que embasam isso, né? A do Rei João e a do King John. A do Rei João, desculpa, o King John, e a do Robin Hood. A do King John é tu tira da área do pobre para dar para a área rica. E a teoria do Robin Hood é tu tira do rico para dar para o pobre. Embora isso nunca funciona muito bem, né? Nesse transporte, o cara que transporta resolve ficar com um pouco do dinheiro que é tirado dos ricos, né? Esse que é o problema. O problema é o mensageiro, o cara que leva o dinheiro que resolve ficar com ele. Mas a teoria do King John seria essa aí de tirar o dinheiro dos aposentados para dar para algumas empresas. Aí. Seria bem a teoria do King John. E o que que vocês acham? Qual que vocês optariam? Eu botaria onde tem, onde tá bom já, botaria um pouco mais onde tá bom. Né? Ideias que concordam com o Carlos ou discordam? Enfim, quero escutá-los. Levando pela. Eu colocaria também onde está melhor mesmo. Porque se for para pensar a questão da semente, né? A gente coloca mais, onde está mais produtivo. Assim, não existe uma fórmula única, né? Mas o pessoal da Alemanha lá, eles me disseram que estudaram muito isso e chegaram à conclusão que é melhor você apostar aonde está bem do que apostar na onde está ruim. Porque às vezes a falta de vigor não é só a nutrição, às vezes já é também uma compactação de solo, um nematóide, um outro problema, né, que a adubação de um elemento não vai resolver. Então, Exato. Vigor até a própria máquina influencia, né? é, Por exemplo, a gente estava numa área agora de feijão que os discos de corte da máquina estavam muito ruim. E aí, por exemplo, a gente comparou a área, né? hum, Nessa área que os discos estavam bem desgastados,
que não Hum, cortou bem o solo, não depositou bem é, a semente, o vigor foi muito mais baixo na área, né? Então isso. tem vários fatores, né, que podem influenciar. Esse aí foi um bom, tu manifestasse. Às vezes o cara errou a profundidade, né? Aí a planta já sai atrasada, já sai. Então, assim, a ideia, por que que eles fazem essa opção no King John, do Rei João, é porque é o ambiente de alta, né? Então, vamos dizer que aqui seja o ambiente de alta dessa lavoura. Então, é interessante que aqui não falte nada, né? Para ela expressar o alto potencial. E talvez aqui, do ponto de vista ecológico, o ideal seria utilizar uma dose correspondente ao potencial produtivo. Então, tu sabe que aqui tu não vai colher 12 toneladas de milho, e talvez você vai colher 7. Então, ajusta a adubação para 7. E aqui tu pode colher 12. Então, aí tu ajusta para 12. Essa é mais ou menos a ideia. Bom, mas aí o Pacheco ele foi fazer umas investigações, né? Então, aqui ele estava com saturação de base 70, a relação cálcio-magnésio estava boa, 3:1, 3,2:1. Aqui, onde que ele estava produzindo mal, a saturação de base estava baixa, assim, 42. A relação cálcio-magnésio estava estreita. Tinha deficiência de micronutrientes, zinco, boro, enxofre, que é um macronutriente, né? Então, de fato, se você consegue associar a causa e efeito, aí você pode corrigir isso, né? Então, todas as nossas intervenções no Aquários, né, foram para elevar pH, saturação de base, mantendo equilíbrio de nível de cálcio, magnésio e potássio. Depois, como a gente levou muito pau pelo fósforo a lanço, a gente também começou a fazer taxa variável do fósforo no inverno, aí aproveitando a semeadora de trigo, que a gente tem um espaçamento de 17 centímetros. Então, aqui está colocando taxa variável na linha e a 17 centímetros. Então, você melhora a questão de incorporar o fósforo e a questão da distribuição espacial fica com 17 centímetros. Fica bom também, né? E no caso do Pacheco, que naquelas áreas mais fracas dele, ele fez adubação verde e adubação orgânica em cima da adubação verde. E aqui ele usou 5 toneladas de cama de aviário nessas áreas localizadas para puxar a produtividade. Então, você vê que aí é a criatividade do agricultor, né? Ele, não, aqui também a matéria orgânica é fraca, a atividade biológica é fraca. Eu vou, além de usar plantas de cobertura, eu vou fazer uma adubação orgânica concentrada. E aqui o pessoal da Pioneer lá visitando o milho dele, né? Produziu muito bem as espigas, paredão de milho, né? E tal, o Rogério. Nós coletamos muita coisa manual, né, para poder avaliar aqui a caminhonete dele aí. Ele sempre apoiou, nos apoiou assim, direto, sabe? É um agradecimento muito grande para ele aí, um produtor e investigador. Um pouco das espigas de milho, né? A gente vê que a adubação nitrogenada, taxa variada, funcionou bem, né, com a eficiência. E aqui é a parte mais legal que eu queria que vocês prestassem atenção. Esse é o mapa de colheita. Olha só a produtividade dele. 220 sacos de média. Então, olha só aqui. Se você vai olhar a produtividade, abaixo de 10 toneladas de milho, ele praticamente não tem nada. Assim, ele tem uma grande concentração de 12 toneladas até 14. Então, embora aqui tem muita classe, você vê que está tudo em alta, lembra, né? E acima de 14 aí tem pouco. Então, aquela variabilidade que ele tinha ainda continuou aqui, ó. Área de bordadura de mato, entrada de lavoura, mas você vê que ele conseguiu aqui erosão antiga, mas uniformizou muito a lavoura dele.
comparado com aquilo que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Claro, toda essa questão, né? O pessoal da Pioneer, nós trabalhamos muito com a Pioneer também para entender essa variabilidade, né? O CV da distribuição de sementes, o que isso implicava, né? Então, para explicar um pouco da tese do Thiago Horby, que foi bem interessante o trabalho dele, nós estudamos vários tipos de semeadoras, sabe? E aí nós procurávamos a campo locais onde a distribuição estava muito boa. E esses locais, às vezes, era tipo assim, 2 metros lineares, onde que a distribuição ficava muito boa. A gente marcava com estaca. E aí a gente quantificava qual era o erro, né? Então, dessa forma, a gente conseguia criar na própria lavoura diferentes parcelas. Então, nós tínhamos parcelas com erro de 5% de CV, 10%, 15%, 20%, 30%. E isso tudo dentro de uma lavoura, né? Então, depois a gente colhia essas áreas separadas. E aí que a gente começou a entender que para cada 10% de erro de distribuição se perdia 1,5 saco, né? Vários outros trabalhos procuraram quantificar isso, né? Então, esse aqui foi o tipo de trabalho que a gente fez na tese do Horton. Depois, quando surgiu o piloto automático e a gente percebeu que agora o alinhamento das lavouras era muito melhor, em vez de ficar aquela variabilidade, a gente começou a estudar também o efeito de ter um espaçamento uniforme. Então, a gente separou 10 linhas na lavoura, né, 5 metros, e avaliou isso comparando uma com piloto e sem piloto. Então, tudo isso a gente gerou ao longo dos anos aí, né? Aqui o Raí, que hoje está na GDM, né? Hoje ele é supervisor internacional de análise de dados da GDM, né? Subiu muito na vida, graças aos méritos dele, né? Então, basicamente, a gente estudava esse tipo de coisa. O quanto que isso aqui já é a tese do Hord, ó. O quanto que um CV de 10, de 30, de 60%, qual era o impacto na produtividade. Para isso, a gente tinha um dosador mecânico, dosador pneumático com organizador de sementes e dosador pneumático com piloto automático. Então, aqui a gente ia empilhando as tecnologias, né, para poder comparar e chegar a qual era. Então, nós saímos de um CV de 46% para um CV, nesse trabalho aqui, de 28%. E depois aí a gente fez uma distribuição parecida com aquela lá da Universidade de Nebraska, onde que aqui nós tínhamos a produtividade da mecânica, numa linha, contando 50 plantas aí. E aí o que que a gente nota, ó? Que na mecânica a variabilidade era enorme, né? Na pneumática, o DPS, um piloto, tinha variabilidade, mas era menor, né? Então, isso aqui que a gente queria mostrar, né? O CV diminuiu bastante, que não é a produtividade, é o erro. Então, ainda dava para melhorar? Dava, né? Isso aqui era 2014. Mas já mostrava que a gente saiu desse cenário aqui para esse cenário. E aí começamos a quantificar todos. Professor, Pois não. Não está só uma passando. pergunta. Está Não, passando, pelo não, menos? você tá passando, o CV que você mostrou aí, daí é pós-germinado ou é no É, solo, cavando o pós-germinado. sulco? Pós-germinado. Pós-germinado, É, tá. isso aí, pós-germinado. E velocidade, você lembra o que que era aí? A velocidade nós padronizamos, né? Padronizamos. Em torno de 7 km/h. Tá, Mas depois, legal. em outros trabalhos, a gente variou a E velocidade. milho, né? Milho, né? Milho, Também. milho, milho, milho.
O meu Depois, trabalho eu estou avaliando isso também, sobre isso que eu estou perguntando mais ótimo. informação Então, a sobre isso ideia aí. é te dar umas ideias aí do que a gente já fez, depois pode procurar lá no Thiago Horto. E aqui era o padrão de espiga, quando a gente usava essas tecnologias, e o padrão de espiga quando a gente não usava. Então, a gente tinha plantas dominantes e dominadas, né? E aqui a gente diminuía muito essa questão das plantas dominadas, né? Então, aqui, essa imagem para nós ficou muito clara, né? De que essa distribuição equidistante de planta era um dos componentes muito importantes para a gente, né, uniformizar a nossa produtividade. E claro, né, a gente usou muito aí os trabalhos da Pioneer, né, que tem uma estação experimental lá nos Estados Unidos, toda dedicada a isso aí, né? Vocês vão achar lá muitos trabalhos, relatórios. Então, aqui os tipos de erro, né? Essa planta era para ficar aqui, só que ela acaba ficando junto dessa. Então, aí é um erro tipo um. O erro tipo 2 é que o agricultor tem mais preocupação, né? Quando falta uma planta. E o erro tipo 3 é quando cai uma planta a mais que não deveria. Todos esses são fontes de erro, né? Então, a gente pode colocar o que eles chamam de misplaced plantas, plantas que foram posicionadas no local errado. Missing plants, plantas que são faltantes. E esta planta, a máquina coloca uma planta por conta dela, que não estava prevista. Então, são erros. Aí a gente procurou quantificar. Já aqui já é um trabalho bem interessante, né? Aqui é aquelas medições que a gente faz, que eu disse para vocês que nós fizemos bastante, que é com uma trena, né, e avaliando essas coisas. Então, se a planta de milho tivesse até 15 inches de distância do seu vizinho, do próximo vizinho, da próxima planta, nós estávamos aqui numa condição de alta produtividade. Então, o que vocês podem ver aqui são as maiores produtividades dos sacos. À medida que esses espaçamentos aumentam, aí a produtividade caiu. Então, esse mapa aqui, ele tem que ser lido em conjunto com esse, que aí a gente entende que para alcançar a alta produtividade, nós não podemos errar muito no espaçamento perfeito, que seria 7 por 7 inches, no caso dos americanos lá. Então, isso aí a gente procurou fazer, ó, mesma coisa aqui agora em Carazinho, né? Então, aqui eram as produtividades máximas e a gente chegou à conclusão que as produtividades máximas estavam associado a um espaçamento perfeito. E à medida que a gente ia errando o espaçamento, a produtividade ia sendo perdida. Para a mesma fertilização, mesmo híbrido, daí começou esses trabalhos do Horb, né? E aqui é lá de São Paulo, do pessoal da, da Jato lá, né? Da fundação no Gimdur, da FATEC Pompeia. Para cada 10% nós perdemos 10 sacos, né? E o pessoal de São Paulo, para cada 10% de cerveja, 700 quilos. Dá um pouco mais, né? Então, aí se ajustou essa reta aqui, né? Então, para cada, aqui é 10% de CV, aqui é 40%, e a produtividade despencando, de 17 para 12. Aí depois fizemos várias demonstrações, né, de espaçamento perfeito, espaçamento imperfeito, e até que chegamos nos trabalhos mais recentes, né,
e foram de ajuste de população por ambiente. Então, aqui nós tínhamos um ambiente de alta, na área da lagoa, lá, a Jataquara. E aí, nesse ambiente de alta, a gente usou para milho, né, uma população mais alta. E no ambiente de baixa, a gente usou uma população mais baixa. Para a soja, seria o contrário. Aí nós fizemos testes, né, para ver se isso estava certo. Então, aqui nós botamos parcelas, né, nesses ambientes contrastantes para saber se essas coisas estavam certas. E aqui é mais um trabalho de erro de espaçamento e a produtividade. E aqui foi feito dois experimentos, né, em dois locais. Mas o comportamento é muito parecido. Quer dizer que a gente, para atingir a máxima produtividade, nós tínhamos que errar muito pouco, né? E o problema é que aqui nós temos um X, né? Que é onde estariam a semeadora tradicional, né? Agora, com aqueles histogramas que eu estava tentando mostrar para vocês, né? Um histograma de distribuição normal, tendendo normal, e o histograma cônico. Então, isso aí é bastante importante. Ó. Antes nós tínhamos uma distribuição como essa, e depois a gente estava buscando uma distribuição como essa aqui. Então, depois aí fizemos muitos trabalhos, o NDVI também se mostrou um indicador bom para isso, também a gente poderia fazer estudo de semeadura e de qualidade de semeadura pelo NDVI, também dá. Depois fizemos análise econômica, né? E qual era o impacto disso, da taxa variada de sementes. E então, na zona de baixa produtividade, que a gente diminuiu a semente, nós tivemos uma redução de 47% e um ganho de 16,5 sacos na zona de alta. Então, isso aí deu um retorno de R$ 30.000 em 135 hectares. E aí, depois aí a gente já consegue fazer tudo isso com máquina, né? Fazer esses experimentos todos planejados aí. Bom, aqui é um dos artigos que a gente publicou internacionalmente, né? Então, essa é uma revista bem importante, né? Que era a resposta da produtividade do milho, a densidade de plantas e a taxa variada do nitrogênio, modelos espaciais e distribuição das parcelas, né? Aqui já contava com os colegas lá da Universidade do Kansas. Então, aí a gente melhorou bastante a nossa qualidade. Aqui a zona de baixa, com 70.000 plantas, e a mesma zona de baixa agora com 55.000 plantas. E a mesma adubação. Olha que legal isso aqui. Zona de baixa com alta população. Ferrou com as espigas. Eu diminuí a população e melhorou as espigas. E na zona de alta, 70.000 plantas, espiga muito bonita. 80.000 plantas, espigas não tão bonitas, só que o número de espigas é maior e aí você colhe mais. Então, aqui a gente tem que entender que existe quando ajusta a população, esse ajuste de população a gente tem que fazer de modo que você potencialize a produção. Então, às vezes, potencializar a produção significa produzir mais espigas não tão grandes, que é o caso da zona de alta. E na zona de baixa é visível, né? Então, aí foi feito vários trabalhos aí, pelo Raí, pelo Geomar, pelo pessoal. Aqui, esse foi o Geomar que publicou esse trabalho, 109 experimentos, né?
com taxas variadas de 100 a 500 mil. Então, aí já começou a entrar um volume de dados grandes, né, para poder achar a tendência, né? Acho que esse aqui era para soja, né? Para soja. Aí a soja, a ideia era zona de baixa aumentar a população e zona de alta diminuir. Então, aí foi gerado essas. Então, na zona de alta, na soja, sempre diminuir a população e aumentar na zona de baixa. O contrário do milho. Então, foi feito. Aí já começa a entrar um pouquinho, que eu depois vou mostrar para vocês mais adiante, do trabalho do Bruno Basso, mas a gente estava tentando entender a declividade do terreno, o padrão de drenagem e o efeito no mapa de colheita. Então, o que acontecia, né? Se você tem locais em que concentra água, a tendência é produzir mais. Se você tem locais em que a água escoa muito rápido, não fica armazenada no solo, a tendência é produzir menos, né? Então, basicamente, depois nós vamos ver que o Bruno Basso avançou muito nisso aqui, né? Que é um amigo nosso que está na Universidade de Michigan, um italiano. Zonas de manejo por agricultura de ambiente. Então, esse aqui hoje é o que a gente trabalha, zona de baixa, zona de média, zona de alta, e não manejar elas como se fossem tudo uniforme. Aí aqui uma análise econômica, 71% do ganho da taxa variada, para nossa surpresa, veio da zona de baixo rendimento. Por quê? Porque aí na zona de baixo rendimento, né, a gente ou economizava semente, no caso da soja, não, no caso do milho, né, e aumentava a produtividade. Então, não ganha-ganha, porque você usava menos semente e colhia mais. Então, aí que é o negócio. Na zona de alta, tu colhia mais, mas tu usava mais semente. Então, tu gastava mais e colhia um pouco a mais. Na zona de baixa, tu economizava semente e colhia mais. Por isso que deu esse resultado aqui que chamou muita atenção de nós. Bom, então isso aí foi um pouco das pesquisas que nós fizemos durante muito tempo aí no Aquários. Agora eu vou mostrar para vocês, não é esse aqui, eu vou mostrar para vocês um pouco dessa história aí, né? Que eu estava contando. Deixa eu compartilhar com vocês, parar de compartilhar isso aqui e voltar a compartilhar. Então, seguindo até aqui, né? Então, esse aqui eu preparei para o Politécnico, contar um pouco da história do Aquários para vocês. Então, a agricultura de precisão aqui é um conceito, né? Está compartilhado, gente? Não tá no slide só. Eu acho que não, professor. Não está. Mas que é barbaridade, tio. E agora? Agora foi. Tem seus truques, esse tal de Zoom aí. Mas vamos lá. Forma moderna de gerenciamento da atividade agrícola, visando incremento da produtividade, racionalização do uso de insumos e a preservação ambiental. Para mim ficou bem isso aqui, uma forma moderna, tecnológica, né? Gerenciamento, é a palavra-chave, incremento de produtividade, todo agricultor quer isso, né? Racio- Racionalização no uso de insumos e preservação ambiental. Aplicar no local correto, espaço, no momento adequado, tempo, insumos necessários, quantidade, aquele objetivo de produtividade que nós queremos. Um pouco da história do Projeto Aquários, quando completou 15 anos, daí eu estou aqui, estava meio gordito nessa época, ainda continuo. Aqui alguns dos estudantes aí, o Geomar Coraza, né?
Esse aqui é o Fernando Hansel, hoje está na Mosaic, né? E, bom, aí vários da turma aí. O Projeto Aquários fica localizado nessa região aqui. Então, aqui é o que chamamos do Alto Uruguai. Alto Jacuí, desculpa. Alto Jacuí. O Jacuí está aqui, né? Passa lá em Cachoeira, depois vai desembocar lá em Porto Alegre, mas o Alto Jacuí fica nessa região aqui. Nessa área, dois talhões, né, foram escolhidos para fazer os trabalhos de agricultura de precisão, né, a área Schmidt e a área da Lagoa, um tamanho parecido, aí, em torno de 130 hectares cada uma. E aí foi criado o Projeto Aquários, uma placa que temos lá. Então, o Projeto Aquários, na concepção aqui, essa é uma concepção, um conceito da GCO, para mostrar para vocês o que o pessoal entendia, né? No caso da GCO, começava pelo mapa de colheita, gerava o mapa de colheita aqui. Aqui, no caso, em vermelho era a zona de alta, em azul a zona de baixa. Aqui eu falei para vocês que a gente registrava num cartão, aí que era a leitura de cartão. Aí, com a leitura de cartão, a gente podia fazer uma série de estudos, penetrometria, podia estudar clorofilômetro aqui. Aí, aqui abrindo os dados, examinando, e agora levando o cartão da colhedora para o aplicador, e aí você vai aplicar. No caso aqui, o conceito era aplicar a dose de fertilizante de acordo com o que foi colhido. É uma forma de você fazer. Se o Carlos Alberto está feliz com a lavoura dele, ele diz, olha, eu agora só quero, só vou repor o que eu estou colhendo. Esse é o meu manejo a partir de agora. Então, seria esse caso aqui. Você colheu, gerou o mapa de colheita, agora você calcula para cada célula dessas qual foi a exportação e depois você aplica exatamente o que foi colhido. Aqui os primeiros grids que nós geramos de amostragem de solo, 1 ponto por hectare. Tu vê que nessa época aqui a gente tinha uns probleminha, né? O ponto 1 está em cima de um limite, ponto 26 também, ponto 57. Então, tinha os seus probleminhas, né? Então, esse ponto aqui a gente podia deslocar ele para cá, esse aqui podia deslocar para cá, para ser mais útil, né? Esse aqui poderia deslocar para lá. E essa aqui foi a nossa primeira colhedora aí, equipada. Então, aqui nós temos o DataVision, aqui nós temos o sensor, que estava lá no elevador da máquina, e a antena, né? Que você vê que no início era um GPS, depois evoluiu para um DGPS. Aqui já é da Trimble, né? E, e aqui o produtor olhando pela primeira vez aí, muito surpreso, né? A produtividade, antes ele tinha uma média da lavoura, agora ele começava a ver a produtividade a cada 20 metros da sua lavoura, o que era um tremendo avanço, né? Então, mostrei para vocês aqui uma distribuição normal, que não é boa, né? Então, por exemplo, na soja, a média era 51 sacos, só que eu tinha 72 de máximo e mínimo de 23. Então, esse que é o pepino. Daí começa a se estudar tudo, né? Revisar, bom, mas por que que tem tanta variabilidade? Começava na própria distribuição dos insumos, né? Então você vê, aqui caiu uma quantidade absurda de corretivo e aqui não caiu nada. Então isso aí é um pepino. Isso aqui foi uma área de abertura que um produtor me levou para ver lá no Piauí, sobrevoando com o avião dele, a lavoura.
E ele disse, ei, professor, estou corrigindo toda a minha área, o que que o senhor acha? Eu falei, ai, 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 estamos com problema nessa sua correção, hein? Olha só como é que está ficando a distribuição. Então, aí você vê que realmente a gente evoluiu muito, né? Isso aqui hoje não acontece mais. Mas nessa época aqui, né? Então, aqui o Dirceu Gassi nos mostrando a distribuição de palha numa colheita. Então, o que que acontece? A colhedora ela joga a palha mais ao centro, né? E nas extremidades, plataforma muito grande, não consegue jogar a palha no limite. Então, o que que acontece? Aqui tem mais atividade biológica, mais fornecimento de nutrientes, e aqui vai empobrecendo. Vai dar erosão, dá incho, dá uma série de problemas, né? E depois os erros de semeadura, né? Então, aqui, por exemplo, ó, muita palha e aí não acabou não emergindo o trigo. Daí, se tu vai ver, o erro estava aqui e foi ter consequência na próxima safra, que já mostramos, já mostramos. Então, é a hora de buscar a precisão, né? Muita gente nos criticava. Ah, vocês falam em agricultura de precisão, nós precisamos é precisão na agricultura. Aí eu ficava louco, né? Porque, pô, precisão na agricultura? Não, tem que fazer, usar as máquinas velhas que nós temos, mas usar bem, bem elas. Aí eu ficava louco. Não, mas não é isso agricultura de precisão. Agricultura de precisão é você usar tecnologia moderna para substituir a máquina velha. Então, a nossa briga, assim, foi durante muitos anos aí, na própria universidade tinha esse conceito, não precisamos de agricultura de precisão. O que nós precisamos é precisão na agricultura. Cara, discussão puramente acadêmica, porque a hora que surgiu um piloto automático e você acertou as linhas, ninguém mais discutiu nada. A hora que surgiu uma pneumática, que era muito melhor que a mecânica, ninguém mais discute. Então, para mim, essas discussões, assim, elas, toda vez que surge uma novidade, você vai ter pessoas que são críticas, pessoas que não aceitam e pessoas que entendem a inovação, né? Então, a agricultura de precisão, ela foi disruptiva olha, em muitos setores. No setor de distribuição de plantas, no setor de semeadura, no setor de pulverização. Então, é, é, foi, olha, ela mexeu em muita coisa. E por isso que, assim, tem muita gente que, né, que não aceitava. Então, gerou muita confusão também na cabeça das pessoas, né? Porque um pouquinho chegava um cara e dizia assim, ó, um professor, né? Um cara não, desculpa, um professor. Ó, não precisa disso. O senhor não precisa disso. O senhor, para fazer uma semeadura boa, o senhor pode usar a sua máquina antiga. Ah, tudo bem, né? Você pode usar. Semeando a 3, 4 quilômetros por hora, está acompanhando linha a linha, de repente vai fazer um ótimo serviço, mas a ideia da agricultura de precisão é diferente, a rastreabilidade, é você poder fazer as coisas mais rápidas, com precisão. Então, é um conceito diferente e esse conceito depende de tecnologias. Às vezes as tecnologias elas não chegam prontas, elas introduzem um conceito e esse conceito vai ser trabalhado durante um tempo para poder chegar. Então, aqui era o tipo de variabilidade que a gente tinha de pH, por exemplo, numa lavoura, todos dados reais. Ó, variabilidade de potássio, variabilidade de fósforo, então, área do aquário com fósforo. Aí se começa a taxa variável e esse mapa aqui circulou o Brasil inteiro durante muitos anos, né? Aqui nós tínhamos 54% da área com deficiência de fósforo. Fomos aplicando taxa variável, né, aumentando dose nessa área mais fraca, até chegar ao mapa com 100% corrigido.
Então, esse aqui, lá em 2007, né, isso aqui gerou, assim, estardalhaço, né? Depois a gente conseguiu repetir isso, corrigindo com duas taxas variáveis praticamente num ano. E, claro, muita tecnologia, né? Largura de aplicação, GPS, né? Então, rastreabilidade, tudo sendo feito, e aí a gente conseguiu muita coisa. Bom, eu acho que o que eu tinha para apresentar para vocês era mais ou menos isso aí. Agora, eu acho que isso aqui eu gostaria de gastar uns minutinhos com vocês, isso aqui, desculpe. Essa, essa imagem aqui é o Orbe, né? Isso aqui é o que nós gostaríamos de ver. Está compartilhada? Sim, professor. Sim, tá. Tá, isso aqui é uma imagem da Stara, né? E olha como é que ficou a equidistância e a distribuição de plantas aqui nessa lavoura. De soja, que é complicado. População alta, ficou muito boa, né? Aí, quando começou a surgir as tecnologias, que eu disse assim, antes não existia, né? O desligamento linha a linha. Primeiro começou com desligamento de seção, depois linha a linha. Então, o que acontece? Aqui eu vinha com uma linha de semeadura, tá? Chega aqui, eu tenho que dizer para a máquina que ela pare aqui, que agora aqui eu vou fazer a bordadura. Então, olha que legal. Essa aqui parou aqui, essa linha parou 10 centímetros para dentro, essa aqui 20, 25, 30, 40, de modo que a gente faz a bordadura depois e não passa com pneu em cima de semente. Outra coisa, se eu não tivesse essa tecnologia aqui, eu ia ter uma superpopulação de plantas. Ó, entendeu que a máquina passou aqui, mas ela não semeou. Enxergaram isso aqui? Então, um trabalho que foi feito por nós lá nos Estados Unidos, com o apoio da Stara, olha o que acontece se você, foi o Geomar que fez esse trabalho, se você não desliga, você tem uma superpopulação de soja lá nos Estados Unidos, nessas áreas aqui, e o que acontece é que acama a soja. Então, é um pepino, né? Então, aí se trabalhou muito com isso aqui. Eu quero mostrar para vocês o que a Pioneer trabalhava, Pioneer e também a Monsanto Bayer. Aonde nós temos uma zona de baixa, nós diminuímos a população de milho. Na zona de média, nós mantemos, e na zona de alta, nós aumentamos. Então, isso aqui foram muitos experimentos que eles fizeram para chegar a essas conclusões, né? Aí nós mais ou menos seguimos isso. Aqui foi uma coisa importante, ó. Aplicação de fertilizante com base no mapa de colheita. Aqui você pega o mapa de produtividade por classe de soja, tá? E você vai aplicar no caso aqui, acho que foi o cloreto de potássio, não, superfosfato triplo, desculpa, superfosfato triplo, com base no mapa de colheita. Então, quer ver o negócio aqui, ó? Aqui estava produzindo mais, né? Foi essa dose aqui, foi 130 quilos de superfosfato triplo. Aqui estava produzindo menos, então a dose foi 68 quilos. Então, isso aqui dá para fazer, né? Nós fizemos isso no Aquários, né? E aqui eu já mostro para vocês um pouco dos resultados que a gente começou a ter. No início, nós tínhamos 52% da área como zona de baixa, 49% como zona de média e 30% como zona de alta. Depois de uns anos de manejo,
A zona de baixa, que era 52, caiu para 30. A zona de média, que era 49, ficou com 52. Mas quem mexeu mesmo foi diminuir a zona de baixa e aumentar a zona de alta. Agora, como é que se deu isso? Olha, se parte da zona de baixa migrou para a zona de média e parte da zona de média migrou para a zona de alta, provavelmente foi o que aconteceu. Não é que saiu da zona de baixa e pulou para a zona de alta. Isso é bem difícil de acontecer. Agora, você reduz a zona de baixa e parte da zona de média vira a zona de alta. Isso é mais plausível. Depois nós fizemos outras brincadeiras, como o controle da enxurrada, usando subsolador. E aqui é o caso, ó. Nós estamos fazendo subsolagem a cada 20 metros, em contorno. E depois, ó, aqui está a subsolagem em contorno. E depois a gente pode fazer a semeadora exatamente seguindo esse alinhamento. Já aqui é um trabalho, esse aqui é o professor Richard Ferguson, depois vocês vão conhecer, Universidade de Nebraska, Jomar Corazza, Thiago Hort. Nesse trabalho aqui, esse produtor, junto com o prestador de serviço dele, olha que loucura isso aqui. Ele, aonde que tinha concentração de pneu, ele colocou napo forrageiro. E aonde não tinha compressão de pneu na lavoura dele, ele botou aveia. Então, isso aqui é tráfego controlado com cultura de cobertura para realizar a descompactação com napo, exatamente onde tinha o tráfego de pneu. Que loucura isso, né? Então, ficou assim a lavoura e já servindo como retenção de água também, né? Aí chegou essa inovação aqui, né, da Stara, que era um equipamento que ele fazia 3 em 1. Pulverizador, distribuidor e semeador pneumático. Então, aqui na largura da barra, tu poderia semear culturas de cobertura. Não foi bem assimilado pelo mercado, sabe? Mas a ideia ela é muito boa, porque uma máquina passa a ser que nem uma impressora, né? Multifuncional. E aqui no nosso caso, né, a largura da barra, que pode ser 30 metros, era usada para distribuir de forma pneumática sementes de cultura de cobertura, sem compactação, né? Então diminui muito a pressão de rodado. Aqui nós temos a, a passagem da semente, né? Pneumática e, e aí a distribuição, né? Então aqui nós teríamos a soja com a folha começando a lourar e aqui já semeado o azevém. Então, você vai colher a soja e o azevém já estaria implantado, né? Então, vocês veem que avançou muitas tecnologias ao longo dessa caminhada. Bom, para a gente fechar a noite com chave de ouro, eu queria convidar, né, o Carlos Alberto para nos mostrar uns mapas de colheita e NDVI da lavoura dele, que agora vocês vão dar a consultoria aí para o homem, que Eita, vamos ver. vamos lá então. Vamos ver se tu compartilha aí, se tu tá Deixa autorizado, eu, certo? deixa eu Tu tentar sabe aqui. onde é, tu sabe onde é que tá aquela setinha verde ali? Sei. Tá Aqui, escrito Share Screen. Share, compartilha a tela. Carlos Alberto está começando a compartilhar sua tela. ela aí. Tá à vista aqui. Deixa eu diminuir aqui para conseguir enxergar bem. Tá, aqui nós estamos então no talhão
da lavoura Celso. Eu tenho os nomes aleatórios aí. Tá bom? Essa aqui é a safra de agora, 2024, 2025, a última colheita E dela. segura um pouquinho. Então, onde tu tá passando a mão aí, bem nesse vermelhinho aí, ó. Aqui, Isso é bordadura de mato, né? isso aqui é tudo bordadura de mato aqui, ó. De mato. Então, aí dá sombreamento, né? Tem, às vezes, Isso. algum bicho que vem comer aí. É, dá para ver aqui do lado. Vocês conseguem enxergar o meu mouse, o meu Sim, cursor? sim, sim, sim. Aqui ela faz divisa com outra área, então tu já nota a diferença, né? Diferença, né? Isso. Esse talhão, então, ele fechou com 91 sacas por hectare. E tu tá vendo aquela linha, essa aí, bem onde tu tá agora, desce ela, isso aí é o filé do filé, ó. Aí É, tá acima de 100 sacas, aí é concurso do SESB. tu sabe, aqui, professor, tá vendo bem essa região aqui? Ó, Que tá verde? Deixa eu te mostrar. Você acabou de falar antes. Olha aqui onde acumula água dentro é. do. Pois é, Então fica, né? Então tu já nota aí a diferença da produtividade pois é, vamos ver lá. mais, né? É, ali então, veja só, onde que acumulou a água, né, no terreno, aí a Isso, né? produtividade de soja bateu 100 sacos. É isso aí. É, Essa área em 2024 também, ela bateu 90, mas aqui já vê que tem alguns erros de processamento aí, e aqui você vê que não foi conseguido colher, não. Tava com água aí na. com água, ficou muito úmido. E acho que em 2023 eu tenho também. Aqui tipo, pegamos um pouco mais de seca, então a gente vê que foi uma média de 55 sacos por hectare essa área. Aí nós saímos de 100 sacos, não, de 90 sacos para 55. É, tudo por causa da falta de chuva, né? Na verdade. Uhum. Mas Ah, você vê que aquela área que ela é altamente produtiva nos anos bons, ainda ela defende no ano ruim, né? ela se puxa bem. E aí que dá para ver bem, né? Onde acumulou mais água nas chuvas, mostra aí, ó. Ela chegou aí a 80, a 3 a 100, É, né? de O ano que a média 80. foi 55. É, ali nesse pedacinho aqui, é tipo um 80, 60, dá para. É, Mas são talhões que tem que passar por um processo de filtragem, enfim, né? Tem sim. que. Não, mas São- a tendência está bem clara, né? Principalmente nos anos bons, 2 anos bons ali, e agora o que que acontece? E essa É, área em vermelho aqui embaixo, essa aí que está passando um pouquinho, não, essa não, aqui, não, aquela área grande ali, ó, um pouquinho mais, ah, essa aí. é, O que que tem essa área aí? não. Vamos olhar ela no ano normal, como é que ela se comporta. No ano normal, vamos então botar 25. Ela não representa. É, dá para ver que ela é um pouco mais baixa a produtividade aqui. Ela valeria a pena fazer alguma amostragem aí para entender se tem algum Se fator aí. não me engano, essa área aqui foi feita análise de nematóide. Hum, Apresentou nematóide, algumas rebolheiras aí de nematóide deu nessa área. aí começa a explicar, né? E também aí a gente tinha que olhar uma análise química para ver se não, dentro daquela ideia, para te pegar algumas ideias para o teu trabalho, né? Se, Então, é, a ideia entender assim onde que foi feito a análise de nematóides, é bem interessante. E também a análise química aí para a gente entender, né, por que que essa área ela tem uma fragilidade maior, né? a ideia é trabalhar nessa e numa outra. Eu posso puxar ela aqui. Pode, mas a ideia é mostrar para vocês. E tu tem o NDVI dessa área só para a gente não pular dele. Tem, vamos achar aqui. Uma coisa bem interessante Hum. é a altitude dela. Ah, Aqui, ó. O mapa de altitude da colheitadeira e da plantadeira são bem iguais. aham.
E agora vamos para o diagnóstico. Aqui, manejo e desvio. Essa é uma imagem agora de recente, 31 de maio. Vamos puxar mais para baixo. Aqui Isso, vou não, pegar na soja. ele não Janeiro vai, mesmo, ele não vai 21 de puxar aqui. janeiro. Janeiro, sim, tá certo. Aqui está incompleta, 21 de janeiro também, 25 de fevereiro. A colheita dessa área foi, Em março, eu acho que, tem a... acho até que sim, se não me engano. Ah, foi maio. É, que tu tá no frio aí, né, meu amigo? Aqui já começa a esfriar bastante. É, não. Deixa O eu teu ver. ciclo é bem mais longo que eu. Comparar com o João lá, nem se fala. Não, ah, deixa eu puxar um outro talhão aqui, professor. Que esse foi o campeão da fazenda esse ano. Opa, vamos ver o campeão. Esse que é um talhão, fica a sede aqui da propriedade, aqui. Eu me escondo aqui em cima. Opa, É. E então esse aí que talhão, nós vamos comer uma ovelha qualquer dia. vamos, com certeza. E tem ovelha, professor. Eita! Aí, João, Essa área aqui, tu vai ter que vir aí do Goiás para nós comer essa Ó, coisa aí. eu tenho que fazer ainda duas matérias, então aí já vamos marcar isso daí, já deixa marcado. combinado, então. Essa área aqui, desse lado do meu cursor aqui, anda. Ah, E esse lado é Lagoa Vermelha. Bem aqui no meio dá para ver que tem um risco, é uma taipa que divide o município. ah, Então, essa área fechou com 97 sacas por hectare. mas aonde está isso, tomar um pouquinho mais para cá aqui, nesse centro aqui. Aqui, E esse, não, esse aborda aqui, ó. Desce, não, desce com ela aqui para a zona de alta. aqui, a zona de alta aqui. Isso, olha aqui tem uma zona muito boa aqui, né? Sim, essa é uma região bem produtiva aqui. E agora me esqueci o que eu queria falar sobre essa Ah, área. então desculpe. Não, bem tranquilo, professor. Aí eu comparo o mapa de produtividade aqui da colheitadeira com a quantidade de grão que entra no silo. Então, fecha exatamente igual ao meu controle Pá, de peso, né? Então, eu sei que a máquina está regulada e está trabalhando certo. deixa eu comentar umas coisas com vocês aí que podem ou não acontecer, né? É, leva a mãozinha lá para cima, lá, isso, lá, aqui em cima, por exemplo, onde tem uma linha amarela aqui, ó. Que, Isso, essa aí. Quando tu tem um negócio assim de fora a fora, às vezes pode ser um problema de semeadura, pode ser um problema de distribuição de fertilizante. Então, sim, quando eu fiz os cursos de mapa de colheita aí, né? O que o professor fala assim? Quando tem coisas que são geométricas, assim, especialmente que tu enxerga uma linha, uma tendência, isso na natureza não é normal. Isso aí é induzido por alguma ação do homem, né? algum Às vezes erro uma de. distribuição semente ou ficou muito fundo, entende? É diferente desse padrão aqui de baixo, agora desce lá para aquela zona de alta, ó. Se tu Aqui, olhar aqui, tu vê que a natureza ela não segue um padrão assim, né, geométrico, é segue meio, um. é. E já quando tu tem essas coisas alinhadas, é porque houve algum fator aí que ocasionou isso, né? Então, isso Eu eu me ainda, lembro acho que faz uns 20 anos que eu fiz esse curso aí de mapa de colheita, mas era isso que o Mark Moore falava para nós, né? eu ainda estou trabalhando. Esse ano acho que vai ser trocado a plantadeira, a gente tem uma estaria. A gente faz as bordaduras, Hum, desligamento linha a linha, mas eu ainda não consegui lá 100% ela, que nem as fotos que o senhor mostrou. é. Ó, se Ah, precisar aí de consultoria para regular, tô na Olha, área, hein? olha aí, ó.
Nós estamos no caminho, mas tem Ah, isso melhorado aí. muito a Esse planta aí. networking é muito importante aí, gente. A Ah, com gente vai certeza. aprendendo um com o outro aí, e a ideia do curso sempre foi isso, né? Eu ia falando coordenador aqui. A ideia é que a gente criasse aí assim um grupo que durante as disciplinas haja troca de conhecimento e depois na vida profissional, você sabe, É, esse negócio de bandeira, continuar. uma hora o cara está de um lado, outra hora está do outro, mas o importante é a gente fazer essas relações, né, sérias, dedicadas, né? É isso, exatamente. Essa área aqui era uma das áreas que menos vinha produzindo nos outros anos. O Aqui eu vou que, puxar a safra que tu de fez 2020. de manejo nela para acertar? Não, não sei explicar. Ah, Uau! não, não sabemos. Isso aí, Aqui, tu tá que nem o treinador, aquele que ganha o jogo, e não sabe por que que ele ganhou o jogo. aqui em 2024, então ela fechou com 70 média. Hum, Essa mancha aqui, ó, que tá para ver que tá mais vermelha, bruta. principalmente é essa região aqui, ó. Se eu vim aqui e puxar para vocês, foi usada uma outra variedade de semente. Hum, E ela dá para ver bem certo essa linha aqui também, ó, principalmente. hum, No mapa de colheita a gente consegue, identificar. Isso bem normal isso. O, bem, bem normal isso. ela ficou bem marcada aqui a Pô, variedade. E aí, foi, que variedade era essa, por curiosidade? acho que foi Zeus. E a antes era, foi A usado, na Sultânia. verdade foi usado três, quatro variedades, né? Foi Ah, ficou bem teste. legal isso aqui, ó. Aí tu já tem um experimento, né? Infelizmente, a Zeus aí produziu mal, né? A Zeus ela foi plantado muito tarde, se não me engano. É, E essas duas primeiras aqui, a 95i Pro, não sei o que, é uma da Pioneer que não se adaptamos com ela aqui na propriedade, hum. não mostrou um bom rendimento aí na Deixa eu área. ver a Não produtividade dela, como é que ela ficou. vai agora. Ah, sim, tá, vamos voltar para o mapa aqui então. Depois tu sabe o que que tu pode fazer, né? Outros aí que são mais habilidosos que eu. Depois tu pode botar as mesmas faixas aí e colocar o nome dos materiais, né? Pois é, esses dias até o cara me ensinou, eu me esqueci como que fazia isso aí, mas tem como, e eu Aqui, até tenho essa cuidado. faixa que a gente está vendo aqui um pouquinho acima aí abaixo, onde que ficou a Sim, Zeus aí. Aí esse aí é da Zeus. Depois a Zeus isso, deu lá embaixo. isso Aquela que tu aqui. não gostou, até que deu bem nesse ano aí. Essa aí, ó. Ela deu uma produtividade mais ou menos uma outra área ali, ela não mostrou É. muito. E essa área aqui também, ela varia a altitude. Só para não mudar aqui. Pode? Então, e esse tipo de coisa que os americanos lá faziam muito, né? Eu tive a oportunidade de ir nas propriedades. E uma das coisas que eles faziam era estudo de materiais genéticos no mesmo talião e população de planta. Então, eles faziam faixas, né? E aí depois eles escolhiam, que nem tu escolheu. Aqui tu fez as faixas meio aleatórias, lá eles faziam planejado, entende? Então, Aqui, eu tenho três materiais aqui e eu coloco eles em faixas para saber se realmente eles estão performando melhor, né? E depois eu seleciono. E mesma coisa com a população. Então, a própria Monsanto, a Fieldview, né? Eles ensinavam os produtores a fazer isso, né? aqui não é fácil lidar com os operadores, vamos dizer. Sim, Tem, sim, sim. aqui dá para ver que tem alguns erros aí, foi 2024, 2023, acho que foi pior ainda. O mapa de colheita dela, deixa eu ver. Não, até que foi, mais ou menos. Mas quando dava erro, eles não ligavam muito e continuavam colhendo, então foi. Isso aí sempre é um problema, né? Um fator humano aí. Esse ano, graças a Deus, eu Pô, consegui girar assim, os mapas bem certinho aí para mim, porque eu falei que precisava desses mapas aí, né?
É. 2023 foi o pior ano para nós aqui na propriedade, vamos dizer. Ah, Mas aí fechou com uma média geral boa aí, não foi tão castigado assim pelas secas como as regiões ali. quanto é que deu a média? A média geral de 2023 foi 67, se não me engano. Não sei se foi. Tá. É, Aqui tem várias coisas que tu pode fazer depois, né? Tu pode normalizar as safras, tipo sim, assim, né? Transformar em percentagem. Ah, aqui deu 67. Então, tu normaliza tudo para 67 no momento. sim, Depois tu pega esse mapa e compara com o que deu 100 sacos. Aí, de novo, certo. porque aí tu não vai normalizar pelo 67, tu vai normalizar pelo 100. Aí tu vai poder saber se no ano seco, aquela zona que produzia muito bem na zona de alta, ela se manteve no ano seco. Se não teve inversão de zona, etc. Esse tipo de coisa. Então, quando a gente Certo. normaliza a produtividade, a gente consegue enxergar ela melhor ao longo dos anos. Claro, mudou o material, mudou a época de semeadura no mesmo talhão, aí tu vai embaralhando as cartas, É, isso né? aí eu notei a diferença. Isso aí que a gente vai embaralhando. Eu sei que é assim mesmo. Ah, mas tá sobrando essa semente, agora acabou a semente. Ah, segue semeando outra. Só que na hora de interpretar, depois fica bem difícil, porque aí você tem aleatoriamente materiais genéticos, época de semeadura, e aí fica bem difícil tu saber o que é feito do talhão, da zona, ou se é feito da época de semeadura ou do material genético. Então, Ah, é isso. o que a gente procura, assim, nos talhões que tu vai estudar, de preferência, que tenha o máximo de uniformidade possível. Possível para a finaleira de safra de plantio é complicada, né? Que nem o Não, eu professor sei. falou. Mas o importante é tu ter claro essas coisas, né? Assim, aqui eu sei que nem o caso que você falou, a Zeus foi mal, mas ela foi mal porque ela foi plantada fora de época. Bom, aí Sim, tem uma explicação. Se ela for plantada na época dela, não, e ela vai bem. Então, como a sim. gente viu, ela produziu aí Pra 100 ver, sacos, essa safra reluziu muito bem essa questão de datas aí. As né? últimas áreas que estavam com resteiro ia sair um pouco fora da janela, mas e já deu uma quebra bem grande aí de produto. Isso tudo aí tu pode extrair, entendeu? Qual foi a quebra por atraso de semeadura? Na nossa condição aqui no base, no mapa de colheita, a quebra foi 10 sacos, 15 sacos. Opa! Aí tu começa com aqueles dados que o Zanon tenta, o professor Alencar, né? Ele tenta fazer, para cada um dia de atraso é 20 quilos, 15 quilos de soja menos. Opa! Mas só que no teu caso é um dado que sai do talhão. Sim, Então, esse que é a riqueza dos dados, porque ele não é um dado regional, ele é um dado na tua condição. sim, deu diferença aí de lavouras e 20 sacos de, 20 do sacos começo. pelo atraso de semeadura, né? Então, Sim, se e tu olha, está numa região mais fria, se tu perder a época, já começa a esfriar, a soja já não se desenvolve bem no final. Então, tem tem todos esses fatores aqui na propriedade. É, É e, um, e esse tipo de conhecimento é um conhecimento que tu gera e não adianta, por exemplo, aí eu vou ir dar uma palestra aí, eu vou dizer, não, a melhor época é até dia 20 de novembro, você pode semear tranquilo aí que não tem problema. Aí tu diz, não, professor, vai um pouquinho, meus dados mostram que depois do dia 10 aí eu já começo a perder produtividade. Eu disse, "Pô, como é que tu sabe isso? Não, mapa de colheita e tal, pá, pá, pá." Aí isso aí é muito, reluz muito, dá bem certinho aí. Bom, nós chegamos a uma conversa aqui na propriedade que talvez não valesse a pena nem plantar cevada, por pois causa desse atraso na hora de plantar depois a perca de produtividade na safra seguinte, sabe? Isso, Então, esse tipo de coisa é bem interessante, né? E às vezes salva o cara e às vezes enterra, né? Às vezes o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul foi
a chuva, né? Então, o sim, pessoal, aí o ideal era semear no cedo, né? Daí o pessoal semeou no cedo, a seca pegou bem, essa do cedo arrebentou. Aí o sim, produtor que tinha trigo, ele colheu o trigo, aí não tinha umidade para semear, e ele foi semear lá no, totalmente fora da janela. Semeou quase no Natal, dia 15 de dezembro. Pois aí não foi a melhor soja, porque essa pegou uma chuva no final de março, e com aí certeza. colheu melhor. Não era o recomendado num ano normal, mas num ano de seca absurda, que nem nós tivemos, para Sim, aquela situação, funcionou. Então, esse tipo de análise é bem interessante e ele é local, porque às vezes você está numa propriedade que a situação é essa aí. Então, cada vez a agricultura de precisão, o que aconteceu, né? A gente sai da regionalização para tentar chegar no talhão. Uma das sim. palestras do APSU América que eu quero que vocês participem, e eu estou trazendo esse amigo meu que eu conheci, o Boareto, ele é pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, e ele está à frente da inteligência artificial para a fertilização do solo. E a ideia É, dele é exatamente fazer recomendação por talhão. é o meu foco aí, eu usar E isso aí, com a inteligência artificial, vai ser possível, entende? Porque aí tu vai no detalhe, no detalhe. Olha, para esse talhão, a adubação ideal é essa, a população é essa, o material genético é esse, a época, a população é essa aqui. Então, você faz uma recomendação ajustada àquele talhão. E é, isso muda muito a agronomia, porque a agronomia ela foi concebida assim, macro-região 4, macro-região 3, macro-região 2. Mas só que dentro dessa macro-região, tu tem ainda muita variabilidade. sim. Hoje o futuro é as zonas de manejo, você trabalhar na área tipo, de três formas, por exemplo, vamos dizer, de zona Exatamente. alta, média e baixa. Eu vou mostrar isso para vocês com um enfoque, com a palestra do Bruno Basso. Vai ficar bem claro que a tendência nos Estados Unidos, ele fala assim, ó, se o agricultor se focar só na zona de baixa e na zona de alta, ele já vai ter um progresso fantástico. É isso mesmo. Então, é o que os americanos estão falando. Eles dizem assim, às vezes, você pega um mapa de colheita que nem esse aqui, tem tanta informação que tu sai sem saber, não, mas o que que eu faço? Não faço nada. Aí não adianta. Então, a ideia dos americanos é assim, vamos separar o que é zona de alta do que é zona de baixa, vamos ajustar o manejo para a zona de baixa, vamos ajustar o manejo para a zona de alta, e aí nós seguimos. É Então, isso. por que que a zona de baixa, ela é, assim, para mim, ela é tão intrigante, né? Porque é ali que a gente perde dinheiro e perde a média. Sim. Esse que é o problema, né? Todo mundo É, gosta de olhar, e eu também. Zona de alta, sem saco, maravilha. Só que do outro lado eu tenho um ladrão ali me roubando 50 sacos. Então, e aí eu não faço nada com aquilo ali, né? é, E esse que é o ladrão, tá me roubando 50 sacos. é isso que eu quero, estou começando a trabalhar aí na propriedade, começar a trabalhar nas áreas, claro, são bastantes, mas enfim, para o começo, em umas duas áreas, trabalhar com as zonas de manejo e fazer o manejo certo para essas zonas, né? E, Exatamente. Claro, e assim, um pouquinho de experimentação tu vai ter que fazer, mas tu pode se, criar esses blocos, né? Cria um bloco nessa zona de baixa para testar algumas coisas. Então, tu tem uma coisa na tua cabeça lá, eu acho que na zona de baixa eu tinha que colocar mais adubo. Então, tu faz um blocozinho botando mais adubo para ver se deu diferença ou não. Se não deu, eu, desiste. eu fiz em uma área já isso aqui, professor. Vou achar ela aqui. Lourdes 44. Vamos ver aqui. Aqui é o mapa de altitude. Deixa eu ver se tem uma.
acho que em 2023 vai mostrar. Aqui, ó. Deixa eu só pegar o colheita. Eu aumentei um pouco de adubo nessas quantidades aqui, nessas regiões aqui. Ah, que legal. E com os mapas anteriores, com o conhecimento da área aí Ah, do meu tio, isso. nós temos essas zonas aqui de baixa. Ah, E depois no 2024 eu aumentei mais um pouco nessa região aqui também de adubo. Fiz mais uma zona aqui. ah. Aqui a gente uma melhoria. Eu acho que eu tenho o Ah, mapa de ele 2022. deu uma estourada aí bonita, né? É. E aqui continuou, nessas três manchas aqui também tinha as zonas que eu botei mais adubo Ah, mas não mostrou diferença. não. 2025 eu já fiz mantive o mesmo Ó, aí tu na acertou zona ela. baixa. E aqui eu já parece que deu uma boa melhorada. Ah, deu uma baita melhorada. Aqui deu uma erosão bem grande Bem, na lavoura e dá para. E tá. essa aqui, essa fatia aqui não é dessa lavoura assim, mas beira de mato aqui. Hum. Mas aqui nessa região aqui eu tive uma erosão, uma valeta, então ela Deu não, que ela não arrebentou mesmo. é. E dá para ver que deu uma melhorada aqui Deu, na minha área. deu uma baita melhorada. Foi testes que eu ia pesquisando e eu estava fazendo meu TCC e eu olhava artigo do Senhor e do Molini e ia vendo. É isso aí mesmo. É, eu hoje, se eu botasse a mão no fogo, aí eu apostaria no potássio, viu? Aumentar o potássio aí nessas zonas. E se o cálcio e o magnésio estão bom, geralmente dá um resultado interessante. Mas é E teste, né? Não adianta, tem que é, ter o teste, ver a análise. agora eu quero ir mais a fundo, né? Eu Fazer queria análise. que na próxima aula que a gente combinar aí, pode descompartilhar. Já estamos meio tarde, né? E eu não quero atrapalhar o. Na próxima aula, tu traz umas análises de solo para a gente interpretar junto. Eu E acho que eu tenho umas antigas aí. Da, exatamente. Aí eu ajudo o pessoal também a dar uma olhada. Mas muito obrigado. Eu acho que foi assim bastante enriquecedor, né, João? Sobre as possibilidades do mapa de colheita, né? Como o professor aquele falou, né? O professor Scott Stenberg. Às vezes o mapa de colheita tem tanta informação que a gente se atrapalha, né? Mas é, eu particularmente ainda prefiro ter informação do que não ter, mesmo que eu não ver- consiga explorar tudo que eu posso. E amanhã ou depois, com a inteligência artificial, meu amigo, aí a coisa muda de patamar, né? Porque aí você tem uma capacidade de processamento de dados muito maior, né, do que o nosso cérebro. eu já estou fazendo uns testes aí, professor, com a inteligência artificial, porque a minha ideia é usar ela para esses processamentos de dados, né? Ah, E ela tem se mostrado muito, muito boa. pois é, isso aí para mim é a nova fronteira aí da agricultura digital, né? E você vê, tudo é evolutivo, né? Então, por isso que eu ficava bravo no passado lá, quando o pessoal dizia, não, precisa de agricultura de precisão. Ou diziam, a agricultura de precisão é uma onda. Isso aqui, daqui a 10 anos, ninguém mais fala nisso. Sim, na verdade, quando você fala em avanço tecnológico, isso é uma grande bobagem que o cara está falando. Porque o avanço tecnológico, quando ele funciona, ele é disruptivo. Não tem, é como tu usar um telefone fixo no celular. Quem é que quer Sim. telefone fixo? Agora, quando eu era jovem, vocês não acreditam, mas um telefone fixo custava quase o preço de um carro. Tu tinha que entrar numa fila para esperar 3 anos para receber um telefone fixo. Era um É, negócio assim, né? Aí veio a tecnologia, hoje, celular, todo mundo tem, tal. Uns têm um melhor, outros têm um mais simples, mas todo mundo tem. Então, quando a tecnologia, a mesma coisa para a agricultura de precisão, quando a tecnologia ela
melhora. Eu contei aquele caso, acho que foi no Goiás mesmo, que o produtor estava muito bravo que não estava funcionando a amostragem de solo mais para ele. E eu cheguei na propriedade dele, ele disse, professor, o senhor é um dos especialistas em agricultura de precisão, vou lhe dizer na sua frente, esse troço não funciona. Não funciona aqui na propriedade, eu já troquei de empresa, 3 empresas, e não funciona. E vou lhe dizer, eu não quero mais saber de agricultura de precisão. Tá, tudo bem, né? Aí fomos olhar os talhões dele, e, claro, aí depois mudamos de assunto, né, para não ficar só brigando, vamos falar de material genético, vamos falar de manejo de lavoura. Aí, bem na hora que eu estava olhando lá, eu vi um trator com um distribuidor, né? Acho que era um Epis, mas não tenho certeza se era um Epis. E aí eu vendo aquilo lá e eu disse assim, pode parar a caminhonete para nós dar uma olhada? Ele, sim, eu estou antecipando a adubação. Daqui uns dias eu vou vir semeando e eu já antecipo toda a adubação. Eu falei, que ótimo, vamos olhar. O que o senhor está adubando? Ele disse, eu estou aplicando fósforo e potássio. Eu falei, tá bom. Quando o trator chegou perto, eu disse, para. Aí ele disse, o que que houve, professor? Tem algum erro? Aí eu disse, não, eu só vou tirar aquela antena de GPS, vou tirar o piloto aí, porque o senhor disse que não precisa de agricultura de precisão, aqui não funciona a agricultura de precisão, eu vou retirar E esse aí, equipamento que eu vou levar lá para o meu laboratório, lá eu preciso disso aí. Não, professor, está louco? Olha aqui, ó, eu estou fazendo essas faixas aqui com um erro de 3 centímetros, professor. Fica perfeito. Daí eu falei para ele, mas isso aí é agricultura de precisão. olha aí, né? Tio, eu achei que a agricultura de precisão era amostragem de solo. E eu estou muito bravo com a amostragem de solo. Daí eu falei, não, a amostragem de solo é só uma etapa da agricultura de precisão. E é isso aqui, o senhor está usando a agricultura de precisão nas suas máquinas sem nem perceber. Mas piloto automático, o senhor não pode dizer que é agricultura de precisão. Eu falei, claro que é. Posicionamento de máquina, rastreabilidade, tudo é agricultura de precisão. E Sim. agricultura digital, né, com imagem de satélite. Então, a satisfação, os agricultores vão ter uns mais ou menos com uma tecnologia ou outra, mas o pacote tecnológico ele muda completamente o status de uma lavoura, não tem a menor dúvida, né? E isso transcorridos 30 anos, né? Então, a genética contribui, a melhoria dos fertilizantes contribui, a melhoria dos produtos defensivos, de proteção de plantas contribui, biológico contribui, mas tem um princípio aí, se tu não distribuir bem distribuído, no local certo, na quantidade certa, pode esquecer. Pode esquecer que tu não potencializa. E a agricultura de precisão é o que nos permitiu ser mais assertivo. Verdade, isso aí. Na verdade, ela nos permitiu olhar a lavoura de uma forma totalmente diferente, né? O gerenciamento, a capacidade de gerenciamento, né? Mas que bom que vocês estão formando esse conceito aí em conjunto, né? A ideia é essa. Agradecer, desejar um bom final de semana para vocês, aí, estendido, né? Eu ainda, amanhã é feriado, né? Eu estava pensando em dar aula, mas feriado também fica puxando demais vocês aí, né? É, acho que a gente está evoluindo razoavelmente bem e vamos deixar para a semana que vem, então, a gente combinar as aulas aí, Como o senhor preferir. né? Mas, bom, eu ainda eu vou decidir, eu tenho que dar uns pareceres para o CNPq aí. Tem bastante coisa de agricultura de precisão que eu estou avaliando aí das outras universidades, tá interessante. O pessoal utilizando muitas ferramentas modernas aí de inteligência artificial, de tratamento de dados, né? Então, de certa forma, o meu feriado já vai ser trabalhando, mas em outra ponta aí como consultor do CNPq, de outras universidades, projetos que vão ser executados nos próximos 4 anos aí.
Olha aí. Tem bastante coisa. Tem um bem interessante de silício, viu? É o pessoal estudando silício, porque o silício para seca e para altas temperaturas, e com resposta bem interessante. O silício aumentando a absorção de potássio que vai regular a abertura e fechamento de estômagos. Tem uns trabalhos aí bem interessantes, recentes, né? Junto com outras universidades de fora do Brasil. Então, tem alguns detalhes aí que eu acho que é bem interessante a gente aprender aqui no Rio Grande do Sul a lidar melhor com a seca, né? É, Eu sempre estou batendo agora nessa tecla aí, que o manejo de um ano seco não é igual ao manejo de um ano úmido. E isso desde a proteção de plantas até a fertilização, sabe? E a gente está com aquele pacote engessado ali e isso tem nos ocasionado problemas, né? Muito bem. Então, obrigado pela compartilhar os dados. Se mais algum aluno, além do Carlos Albeck, né, como ele é meu orientado aí, desorientado, como a gente brinca, né? sim, Então, ele tem algum compromisso aí, né? Mas tem. os demais colegas, se motivarem aí a apresentar algum case e tal, a ideia é essa, é troca de experiência, né? Diferente de uma aula que você tem o professor com conhecimento e os alunos sem conhecimento, e então a transferência ela é numa direção, né? Agora, no caso de vocês, não é isso, né? A ideia realmente é a gente fazer troca de informações, aprender junto, e então esse que é o desafio. Boa noite a todos. Obrigado pelo esforço, perdão pelo atraso inicial. Né? Capaz para você. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite, noite, professor. pessoal. Valeu, Tchau, tchau. abraço. Até Tchau, Tchau. mais, tchau, tchau. tchau.